Faz quase 17 anos que a Priscila vivenciou uma grande alegria que foi a gravidez da primeira filha em 2007. Mas infelizmente só ficou perto dela por pouco tempo. Giovana nasceu de forma prematura, com 8 meses, e por questões de saúde teve apenas 45 dias de vida. E no 5º dia em casa, ela começou a apresentar alguns problemas. Ela vomitou no meio da madrugada, um jato bem forte. E bebês não vomitam, né? Eles golfam. Nisso que ela soltou esse jato, ela aspirou e a gente foi correndo para o hospital. Eles fizeram uma limpeza, ela aspirou, foi para o pulmão. Ela ficou internada para tratar essa pneumonia por aspiração. Só que nesse meio tempo dessa internação, ela começou a ter outros sintomas de outro problema, né? Tratavam e não melhoravam. No 10º dia, o médico cirurgião decidiu abrir o intestino porque tinha alguma alteração ali, e realmente tinha. Ela tinha uma obstrução intestinal. Foi tratado e com 30 e poucos dias de internação, depois que estava tudo bem, ela começou a ter uma infecção hospitalar e não aguentou. Durante o luto, a Priscila recebeu muito apoio de familiares, mas também precisou lidar com questionamentos e falas insensíveis de outros conhecidos. Com palavras, logo você tem outro e vai passar. Ou então, não, era só um bebezinho, ela nem cresceu. Gente, independente se está na barriga, se você ganhou esse bebê depois, é um sofrimento que é de cada um. E é uma dor terrível, porque a mulher ela sofre todas as mudanças e você se adapta, tanto de corpo quanto de mente, para esperar esse bebê. E da noite para o dia isso desmorona, né? E fica uma situação, né? Como que vai ser para a família? Como que eu vou falar que eu perdi esse bebê? A gente se sente impotente e tá fora do nosso controle, né? A melhor coisa que eu digo para quem tá de fora, olhando quem está passando por esse luto, é acolher, tá ali disponível para a pessoa. Às vezes as palavras não é aquela que acolhe, mas o estar presente, mostrar para a pessoa que você se importa é a melhor da situação. A educadora física precisou de apoio psicológico para passar pelo luto. Hoje, ela tem outra princesinha em casa, a pequena Lívia, de 4 anos. E aí a Lívia foi uma criança planejada, era alguém que foi totalmente diferente da outra situação, não foi uma surpresa. Quando ela nasceu foi bem difícil, porque eu tive muito medo, né, dela ficar doente, e foi toda uma expectativa. Mas hoje isso tudo passou e ela está aqui super saudável, não cobriu aquela dor, né? Aquela dor ela existe lá, aquela saudade ela existe, mas ela ajuda a distrair bastante. A perda gestacional ou neonatal é considerada como um luto invisível por muitas pessoas e exige um olhar mais cuidadoso da sociedade. Quando a gente fala em luto não reconhecido, que é esse luto invisibilizado, a gente está falando de um tipo de luto que não é visto como luto socialmente. A gente está falando de um luto que é diminuído, que é dado menos importância. A mãe e o pai, né, geralmente eles estão ali naquele momento com o sistema cuidador deles ativado, né? E a partir do momento que não tem mais bebê, né, do que eu vou cuidar? Fora, toda a quebra das expectativas, dos planejamentos, né, de algo que você idealizou, que você planejou para a sua vida. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde do Governo Federal, em 2023, mais de 10.500 bebês com até 1 ano faleceram no estado. Só na região foram 592 óbitos no último ano. Apenas entre janeiro a maio do ano passado foram 4.744 óbitos em São Paulo e 252 mortes no Vale do Paraíba. Agora, em 2024, aconteceram mais de 3.300 mortes gestacionais e neonatais no estado nesta faixa etária, e no Vale do Paraíba foram 180 mortes. A Fernanda é mais uma mamãe que também precisou encarar o luto e a perda dos sonhos e expectativas de viver uma nova família. Ela perdeu o primeiro filho no ano passado em decorrência de um aborto espontâneo, com 8 semanas de gestação. As pessoas têm muita curiosidade para saber, o que você sente? Eu falo assim, é uma dor de cólica e uma dor de perda. Né? É uma dor assim, que você tá perdendo alguma coisa no seu corpo. E aí
Eu fui fazer ultrassom, era acho que quase 1 mês e meio, mais ou menos. E eu olhava e eu orava, eu só falava assim, não pedindo pra que nada acontecesse, mas pedindo para que Deus fizesse a vontade dele, né? E que por mais que eu quisesse, aquele filho eu entenderia que eu entenderia, tentaria entender, né? Que fosse a vontade dele e que fosse feito. E aí quando eu falei isso, eu senti naquela hora, eu senti que eu tinha perdido. Naquela hora eu senti que algo tinha saído de mim. O apoio do marido foi fundamental para auxiliá-la nesse período mais difícil, principalmente durante o tempo que ficou no hospital. E assim, era muito ruim você estar dentro de um quarto que era compartilhado com outras mães. E aquelas mães, elas não estavam passando pelo mesmo processo que você. Na verdade, você é uma exceção à regra, né? Porque aquelas mães estavam esperando para ter seus filhos, para pegar eles no colo, umas em trabalho de parto e outras já com seus filhos no colo, e você olhando tudo aquilo e elas te perguntando, e o seu? Não tem seu, né? Então foi isso, né? Foi assim, a minha cabeça travou ali. Então, por exemplo, hoje em dia tem muitos grupos, tem muitas ONGs que fazem trabalho de acolhimento a mães enlutadas, a pais enlutados, né? Mas a gente ainda vê que é muito pouco perante a tudo que a gente ainda precisa caminhar, porque o nosso caminhar, ele depende de uma consciência para que a gente possa ter políticas públicas que acolham melhor essas mães. E depois de tudo, hoje a família vive uma nova alegria, a espera da Emily aos 9 meses. Você se agarra na esperança de que não, dessa vez vai ser diferente, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é melhorar nossos hábitos, né? Então, talvez não fazer tanto esforço quanto antes, comer um pouco melhor, ter uma alimentação um pouco mais balanceada, praticar um exercício físico, nunca faltar no pré-natal, que é extremamente importante, fazer todos os exames. É isso, sabe? Fazer aquilo que está ao nosso alcance.